Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 1, versículo 43. Diga comigo aqui, você verá coisas maiores que essa. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Diga comigo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, repita comigo, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos lá. Filipe no grego, Filipe, melhor dizendo, é um nome grego, e Natanael um nome hebraico. O que representa isso? Uma mistura de culturas. E deixando claro que a mensagem de Jesus foi trazida a dois públicos. Nazaré era um lugar sem expressão alguma, um lugar de gente incrédula, sem fama, sem nada de especial, para sair um grande líder de lá. E Jesus se referiu a Natanael como um homem totalmente íntegro, diferente do que vinha encontrando em Israel. Uma coisa importante aqui para a gente prestar atenção, tá? Engraçado que isso contrasta com o último versículo que nós lemos aqui, né? Que diz justamente, eu lhes digo, vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é uma visão muito semelhante àquela visão que Jacó teve quando chegou na terra
com uma mão na frente e outra atrás. Mas Jacó chegou ali como um maquinador, um enganador, a quem Deus deu o nome, mudando o nome e colocando Israel. E era como se Natanael encarnasse ali o ideal de Deus para Israel. Você vê que o Senhor elogiou Natanael. É como se ele estivesse dizendo assim: esse é o modelo ideal, sem fingimento e falsidade, como está na King James e na NAA. Vamos ler aqui. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, diga comigo, em quem não há falsidade. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, diga comigo, em quem não existe fingimento algum. Ou seja, ser uma pessoa íntegra, não ter falsidade, fingimento, encenações, hipocrisia. Jesus atraiu a atenção de Natanael ao demonstrar que o conhecia o seu caráter, porque Deus o viu debaixo da figueira. Quero que você preste muita atenção nisso, porque eu vou dizer uma coisa muito séria a você. Você não vence ou fracassa pelo que você faz dentro da igreja. Você vence ou fracassa pela sua particularidade, que Deus está te observando na sua particularidade. Quando Deus falou, Natanael jamais imaginou que ele estava sendo observado por Deus. E estava. Ele não imaginava que ele estava sendo observado. Ele orava debaixo da figueira, enquanto muitos oravam para serem vistos. E ele estava lá, debaixo da figueira, quietinho, fazendo as suas orações. Enquanto os religiosos, os judeus religiosos, oravam para chamar atenção, oravam para ser vistos. E eles ali, quietinho, debaixo da figueira. O Senhor observou também a sinceridade em falar de Nazaré, admirado, quando Filipe disse que tinha encontrado aquele que Moisés e os profetas tinham anunciado, que um dia viria. Natanael logo exclamou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, aí é que está. Quero que você preste atenção numa coisa muito séria. Sabe aquelas coisas que parece que não está sendo vista, as nossas particularidades, as nossas orações no anonimato. Eu ainda não vi ninguém aparecer para grandes coisas sem que antes, e eu vou te dar uma lista deles hoje, que Deus estivesse observando no oculto. Você percebeu a palavra que ele disse sobre Natanael? Ele disse: aí está um verdadeiro israelita, um homem justo, um homem íntegro, um homem em quem não há falsidade. Aí não há um hipócrita. Aí não há um hipócrita que vive de imagem, uma pessoa que vive de fingimento. Você vê que tem uma coisa importante para a gente prestar atenção aqui e nos chamar muita atenção. Deus faz coisas aonde jamais imaginaríamos.
Natanael, ele adorou o Senhor e reconheceu como filho de Deus, rei de Israel, imediatamente. Natanael também tinha um discernimento. Como é que ele podia já de cara ele falar isso? Tinha discernimento. Jesus respondeu para Natanael que ele, você vê, como ele estava debaixo da figueira. Então, um pequeno sinal, porque o Senhor falou que ele estava debaixo da figueira, foi o suficiente para ele crer que Jesus era o Filho de Deus. Aí que vem uma coisa importante. Jesus disse para ele, diga comigo, você verá coisas maiores que esta. Diga comigo, quando eu creio em coisas pequenas, eu vejo coisas grandes. Aí é que está a questão. Todo mundo, para crer, tem que ver grandes sinais, grandes feitos, grandes realizações. E não é assim que funciona. Quando nós cremos nos pequenos sinais de Deus, porque Ele está sempre nos dando pequenos sinais, e esses sinais só é o combustível para que a gente creia em coisas maiores. E aí, mais uma vez, o Senhor faz alusão e menciona claramente o que Jacó viveu. Eu li o versículo para você, da visão, e Jesus, quando Jacó viu teve aquela visão dos anjos subindo e descendo, ele disse assim, esse não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus, lugar onde Deus habita. Você vê, olha que coisa interessante que eu estou falando com você. Nós pregamos sobre isso agora, acho que 2 ou 3 segundas-feiras, ou não sei, eu acho que na primeira terça-feira que nós fizemos para a família, para os casais. Quando Jacó chegou naquela terra com uma mão na frente e outra atrás e dormiu com a cabeça numa pedra e ele teve aquele sonho, então aquele sonho fez com que ele fizesse uma aliança, foi um pequeno sinal. Foi um pequeno sinal. E ali ele fez um voto com Deus, ali ele fez uma aliança com Deus. E por aquele pequeno sinal que era um sonho, e ele creu naquilo, e ali ele já fez os seus votos com Deus, ali é que começou a grandeza na vida dele. A grandeza. E se tornou aquele homem tão rico, tão próspero, aquele homem poderoso que se tornou ali naquela terra. E aí, Deus deixou claro que era um meio de acesso a Deus, aquela escada celestial. Jacó creu em Deus por ter aquele sonho. E o Senhor deixou claro para Natanael que agora ele era esse acesso aos céus. Ele era o acesso a essa grandeza. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Você nunca vai para os grandes sinais se você não crê nos pequenos. Nunca. Deus está sempre se movendo e sempre dando pequenos sinais. Olha aqui, eu estarei com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Diga comigo, onde Jesus estiver, este lugar se tornará a nova Betel, quer dizer o quê? Casa de Deus. Onde Deus deu esse sinal. E aí o Senhor disse,
começando por Natanael, o Senhor disse: você verá coisas maiores do que essa. Porque quando você crê nos sinais menores, você vê os maiores. É maravilhoso saber que de onde não imaginamos, algo grande pode acontecer. Você vê, olha o que acontece, né? Natanael disse assim: Deus está aqui, eu não sabia. Deus está nesse lugar e eu não sabia. E ali, Deus fez coisas tão estrondosas. Jesus nasceu, nós falamos dia 25 agora, dia 24, num estábulo, e foi colocado num coxo. Ele foi criado em Nazaré, um lugar zero de expressão. É bom a gente voltar numa coisa importante aqui, que foi falado no dia 24, e deixar esse registro para vocês, tá? Somente para quem não estava aqui conosco. A gente não pode se esquecer que por que Jesus foi para o estábulo? Porque não havia lugar para eles. Não, diga comigo, não havia lugar para eles na hospedaria. E nós falamos uma coisa muito séria nesse dia 24. Os corações estão tão cheios, tão lotados, que em muitos corações o Senhor não tem encontrado lugar para se hospedar. Ele não tem conseguido encontrar lugar, porque a lotação está tão grande, tantas ocupações, que ele não está conseguindo encontrar lugar. E qual é o problema disso? Eu já fui mais de 15 vezes para Israel. E nunca me foi mencionado, eu nunca pisei como ponto turístico em Israel, na hospedaria. Sabe por quê? Porque ela caiu no esquecimento, ela não tem relevância. E por que ela não tem relevância? Responde você. Porque ela não tinha lugar para... Todo lugar que não tem o lugar que Jesus não pode ocupar, ele cai no esquecimento. Ele não se torna relevante. Aí você vai para os demais lugares aonde ele pisou, onde ele realizou seus milagres, aonde ele pregou seus sermões, aonde os milagres aconteceram, são pontos turísticos. Mas aquela hospedaria, não. Por quê? Não havia lugar para eles. E aí eu não vou voltar ao sermão, né, mas é uma grande reflexão para nós. Porque muito pouca gente viu o maior evento da Terra acontecendo. A grande maioria. Ou a massa inteira não viu o que estava acontecendo. Isso pode acontecer hoje? Pode. Porque engano seu se você achar que Deus está parado. Engano seu se você achar que Deus não está se movendo de forma poderosa. E que Ele não está levantando um exército poderoso. Por isso que o nosso grande ponto aqui é permitir que a palavra entre, que o Espírito entre para que Ele possa nos levar. Se você prestou atenção na minha oração aqui, você está na igreja templo, onde nós nos congregamos, mas você é igreja lá fora. A igreja tem que ser forte lá fora. A igreja tem que influenciar lá fora. A igreja contagia lá fora. Então, se isso não estiver,
Às vezes a gente fala assim, poxa, eu gostaria que Deus me usasse para coisas estrondosas. Eu estou ignorando os pequenos sinais. Entendeu? Eu queria que Deus me usasse para impactar vidas. Às vezes eu deixo de impactar uma. Pertinho de mim. Uma. Eu me acovardo. Eu não creio nos pequenos sinais. Às vezes, é o que a gente sempre fala. Você sabe que até pregar aqui, a gente começa para pouca gente. Sabia disso ou não? Até pregar, você começa para 1, para 2, para 3. É assim. Você trabalha para abençoar a vida de 1, 2, 3, e Deus vai aumentando, a escala vai aumentando. Natanael, diga comigo, jamais imaginou que o soberano o estava observando. Jacó também não. Talvez você ache que Deus não está te observando. E Ele está te observando. Diariamente. Ele está vendo a tua rotina. Ele está vendo. Você sabe que há várias referências bíblicas que Deus se refere vendo a fé que ele tinha. Vendo como? Pelas ações, pelas obras, pelas atitudes, pela coragem, pela ousadia. Vendo. Então, Natanael não imaginou que o Senhor estava observando ele. Talvez você ache que Deus não está te observando. Aí muitos de vocês, lamentavelmente, se justificam pela 1 hora, 1h30, 2 horas que você passa na igreja. E você se esquece das 22 que você passa fora da igreja. Por que muitos se lembram que são cristãos dentro da igreja? Essas 2 horas aqui dentro é muito fácil a gente ser cristão. Você está aqui, está recebendo, está se alimentando. E quando você sai? Como é que é? É aí que nós estamos sendo observados. Você sabe que Gideão, quem lembra de Gideão? Quem não lembra, quem não sabe nada de Gideão, por favor? Levanta a mão, não é problema nenhum, você está aqui para saber, tá? Não tem problema nenhum você não saber. O povo de Israel, de uma sucessão de uma oscilação de fé. Então, quando eles esfriavam e faziam o que Deus reprova, a proteção de Deus saía deles. E quando a proteção de Deus não estava sobre eles, eles se tornavam um pouco fraco, comum. Então os inimigos se levantavam, partia para cima e os inimigos dominavam. E aí, no tempo de Gideão, eles passaram 7 anos sendo saqueados, não podendo prevalecer contra uns inimigos que se chamavam os midianitas. E qual era a função dos midianitas? Empobrecê-los. Era devorar tudo que eles produziam. Tudo que eles produziam, os midianitas vinham e devoravam. E aí tem um homem chamado Gideão, que está malhando trigo. A Bíblia diz que chegou um anjo, sentou na árvore e ficou quieto observando Gideão. Certamente vendo o espírito dele, a fé dele, o que ele falava, as suas orações. Aí o anjo se revela a ele. E se revela e diz assim:
Deus é contigo, guerreiro valente. Por que que ele se manifestaria dizendo essas palavras? Guerreiro valente, guerreiro valoroso. Porque nessa observação, viu que tinha uma fé dentro dele. Que ele estava inconformado com aquela realidade. E aí, só que o desafio era monstro. O povo covarde. Ele diz o seguinte: mas se Deus é conosco, mas por que tudo isso está acontecendo? O anjo falou: com a força que você tem, vai libertar Israel. Ele disse: mas como eu vou fazer isso se eu sou da família, da menor família, da mais pobre, e eu sou menor na casa do meu pai? Ele falou: eu estou indo com você, eu estou te enviando. Mas ele estava sendo observado. E aí vem os desafios. Foi uma série de desafios que ele teve que cumprir para chegar ali. Mas não é o tema, não vou nem entrar nisso. Tá? Não vou entrar nem nesses pontos. O ponto que eu vou entrar é que ele não sabia que ele estava sendo observado. Isso está claro para você? Sim ou não? Natanael não sabia que estava sendo observado. Quando Natanael creu em Jesus como Filho de Deus, ele disse: você creu porque eu falei que você estava debaixo da figueira, mas você verá coisas muito maiores do que essa. Quando o anjo falou com Gideão, ele falou: olha, com a força que você tem, não pensa que eu vou fazer grandes coisas não. Com a força que você tem, você vai libertar Israel. Eu estou te enviando, eu sou contigo. E aí começou os primeiros desafios. Né? Vai lá derrubar o poste sagrado lá, que todo mundo está adorando lá de seu pai, vai pegar o boi de seu pai. Veio os desafios até chegar o momento do desafio. Do grande, para definir a libertação. A Bíblia diz que o pequeno Samuel, o profeta Samuel, estava sendo observado no santuário, mantendo a lâmpada do santuário aceso. Porque o sacerdote principal, o sumo sacerdote Eli, já estava corrompido. E quem estava mantendo a luz acesa do santuário, que é um símbolo da presença de Deus naquele lugar? O menino Samuel. O menino Samuel. Diga comigo: o menino Samuel. Se você prestar atenção, o que está acontecendo já, as coisas poderosas que estão acontecendo no mundo, como é que Deus tem levantado pessoas com um poder, com uma autoridade, assim, impressionante. Impressionante. Assustadora. Ele está levantando, ele está se movendo. Não sei se vocês já viram aquele garoto, que é o vereador mais jovem eleito de Belo Horizonte, já viu, não? Nicolas. É um fenômeno aquele menino. Você vê que Deus está na vida daquele menino. Deus tomou a vida daquele menino, Deus levantou aquele menino com poder, com autoridade, como nenhum, são poucos adultos maduros, com a coragem, com a ousadia, com o poder da palavra na boca, como levantou. E vai longe. Mas não tenho dúvida disso. Como tem levantado empresários, como tem levantado pessoas para propósitos poderosos. Pode as pessoas criticarem, falarem A, B e C, Deus está movendo. Todo mundo está tendo oportunidade. E aí, porque essas pessoas, elas não têm sido omissas, covardes. Essas pessoas estão se posicionando na fé. Essas pessoas estão se posicionando dentro dos princípios e dos valores do reino.
E Deus está observando. Aonde isso começou? Você pega a história desse menino, começa lá na escola. Começa lá na faculdade. Por quê? Pela discriminação que sofreu. E corajoso ele. Corajoso. Eu estava vendo um vídeo, chegou para mim, no dia que ele teve a coragem de chamar a polícia, porque, por causa do posicionamento de fé dele, professora de filosofia quis impedi-lo de fazer a prova e disse para ele falou, mas eu não vou fazer em grupo com ninguém? Ele falou, não, você vai fazer com o seu Deus. Ele falou, se eu tivesse aqui discriminando um homossexual, ia dar polícia, não ia? Está discriminando a minha fé, o que eu acredito, vai dar polícia também. Corajoso, fez valer o direito dele. Posicionamento dele. Me respeite a minha fé. Eu respeito você, mas você respeita a minha fé. Pessoas que se levantam e que se posicionam. Como hoje, muitos empresários que têm se posicionado, que têm falado com poder, com autoridade, multinacionais que têm construído a estrutura das suas empresas com base nas Sagradas Escrituras. Até porque, é o que eu disse ontem, me fale qual empresa que tem pelo menos 1000 anos? Sabe falar de alguma? Que pelo menos tem 1000 anos de existência? 500? Não tem. Então o cristianismo tem algo poderoso para ensinar para muita gente. 2000 anos. 2000 anos só crescendo. Uma visão que foi propagada e alastrou. Que aquilo que chamam no mercado de escalável, está escalando monstruosamente. Tomando proporções monstruosas. E tem gente que trata como algo de menor valor. Tem lições poderosas. Como você pega 11 homens, 12 homens, transforma em 70, de 70 3.000, de 3.000 vira o que virou. Não tem uma lição nisso não? Tem uma lição poderosa nisto? É só querer abrir o coração, parar de buscar fora e buscar dentro. São atitudes simples, que nos parece comum. Mas, como eu disse aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, quer ver? Só para eu não pular o raciocínio, que nós estamos falando dos pequenos sinais, né? Que nós estamos sendo observados, né? Sim ou não? Você acha que Davi foi observado aonde? Você acha que ele foi escolhido para ser rei? Você acha que foi escolhido aonde? Ele foi escolhido lá no pasto, cuidando de ovelhas, arriscando a sua vida por uma ovelha. Lembra quando ele foi lutar? Desafiou Golias? Quando falaram para ele, você não pode. Ele falou, eu posso. Eu posso, porque quando eu tomava conta das ovelhas do meu pai, quando aparecia um leão e um urso para arrebatar uma das ovelhas, eu partia para cima delas e Deus entregou o leão e o urso nas minhas mãos. Então ele vai entregar esse filisteu também. Então lá começou. Não tinha plateia. Não tinha plateia. As grandes batalhas dele, as primeiras foi no anonimato, não tinha plateia. Quando ele lutou com o leão e o urso, não tinha gente assistindo, mas tinha Deus. Deus estava observando. No desafio com Golias, tinha 2 nações observando. Tinha uma mega plateia, que ali ia mudar realmente a sua história, seu nome, mas ele já estava sendo observado antes. Ele estava sendo observado nessas batalhas menores no anonimato. Quem está entendendo, por favor? É ali que nós somos separados. É ali que nós somos separados.
É o que nós estamos fazendo quando ninguém está fazendo, é o que nós cremos quando ninguém crê. É o temor que há em nós. Como é que ele falou de Natanael? Aí está um verdadeiro israelita, um homem íntegro, em quem não há falsidade. Como é que ele sabia disso? Ele estava observando Natanael faz tempo. Sabia da integridade e do caráter dele. Ele estava dizendo, esse é o modelo que eu quero. Esse é o modelo de Deus para Israel. Então, a gente pega uma lista de pessoas que estavam sendo observadas em atitudes menores ou em pequenas atitudes e não sabiam. Se esse rapaz é capaz de lutar tão bravamente, encarar tão bravamente para salvar a vida de uma ovelha, o que esse cara não vai fazer pelo meu povo? Pelas ovelhas de Israel. Sabe que Israel é tratado como ovelha do Senhor? São atitudes simples, que nos parece comum, mas que revelam o nosso caráter. Posso falar uma coisa para vocês? Se você não tem particularidade com Deus hoje, você acha que você vai ter quando você estiver num nível superior? Se tem pessoas que têm só interatividade com Deus em alguns momentos hoje, vai ter intimidade amanhã, num nível maior? Se muitas vezes quando uma pessoa é promovida, sobe um pouquinho, ela já não tem tempo mais para Deus, você acha que vai ter tempo para Deus se Deus aumentar a medida na vida dela? Porque aí ela vai ter muito mais coisas para cuidar. E são as mensagens que nós estamos mandando para Deus. E tudo nessa vida tem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo o que Ele faz é com propósito. Tudo. Nada sem propósito. As coisas não acontecem por acontecer. Essas pessoas que são capazes de crer em pequenos sinais, de fazer o que ninguém está fazendo, são surpreendidas com coisas maiores. Entende? Porque você tem primeiro pequenos sinais. Vem cá. Vamos para uma coisa bastante simples. Quem já teve uma oração respondida por Deus? Não é lindo isso? Quem já teve momentos especiais? Quem já teve aquele momento que parecia um momento terrível na sua vida, um momento que você não ia superar e você parou, você se agarrou a Deus, você começou a orar, você começou a buscar, você buscou diferente e aquilo passou, aquilo virou, aquilo mudou. Boa parte de vocês. Mas por que isso não é intensificado? Porque a gente, isso está na Bíblia, tá? A história só se repete. Você pega o livro de Juízes, vai lá. E tendo paz, voltavam a fazer o que Deus reprova. E tendo paz, voltava a fazer o que Deus reprova. E sabe qual era o problema disso? 8 anos de escravidão, 7 anos de escravidão, 20 anos de escravidão, 40 anos de escravidão. E quando a gente vai lá para 70 semanas de Daniel e a gente começa a fazer cálculo, você vê que o tempo da desobediência não está contado lá. Não se computa. Só se computa o tempo de obediência. Por isso que nós precisamos. Bispo, se o senhor... deixa eu falar por mim, tá? Estou há 20 e tantos anos plantando aqui. Se eu deslizar, se eu cair, se eu retroceder, se eu me desviar, tudo que eu fiz, acabou.
E aí, bicho, como é que é? O senhor tem perdão? Claro que eu tenho perdão, mas eu tenho que recomeçar. Por meu galardão, o que acontece? Já foi. Tem que recomeçar. Já parou para pensar? Depois da gente ir tão longe, então a gente poderia estar fazendo um depósito. Um depósito. Vamos acumulando. Vamos fazer depósito, porque isso vai chegar o momento que a gente vai sacar isso. Entendeu? Porque a Bíblia fala que se você não desistir, quando eu desisto, eu volto para a fila. Jesus é a escada entre o céu e a terra, como a escada que Jacó. Deus garantiu a Jacó a proteção e provisão, aquela visão ampliou a sua perspectiva e deu maior clareza de fé a ele, que foi um sinal. Como é que ele sabia que Deus ia abençoar ele? Como é que ele sabia que Deus ia fazer coisas tão estrondosas na vida dele? Foi aquele pequeno sinal. Foi um pequeno sinal, começou a se transformar em coisas grandes, coisas maiores. O Senhor deixou claro que estava com ele, fez uma promessa, falou com ele naquele sonho. Deus e os seus anjos, Deus mostrando que os seus anjos estavam acompanhando Jacó naquela jornada, e o Senhor reiterou as promessas da aliança feita a seu pai Abraão e Isaque. Deus está continuamente reiterando promessas a nós. Como disse a ele, eu estarei com você e o protegerei aonde quer que você vá. Ele creu, ele acreditou. Não o deixarei enquanto não tiver enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Foi a palavra que Deus deu a ele, e ele creu. É a mesma que ele fala conosco. Até porque tem uma coisa importante aqui para nós. Jacó já foi, querido. O tempo dele já foi. O tempo de Davi já foi. Salomão já foi. Diga comigo, agora é a nossa vez. É a minha, é a sua, é a nossa. É a nossa. Só que se isso não estiver ardendo aí dentro de você, você não brilha no meio da multidão. Você não vai se destacar no meio da multidão. Você não vai se diferenciar na fé no meio da multidão. Você vai ser mais um no meio da multidão. Porque os desafios também são grandes. As batalhas são grandes. O Senhor, Ele fez questão de falar para Natanael algo que ele conhecia e sabia do resultado, e tudo se cumpriu. É só a gente olhar e ver na vida de Jacó, né? E o que ele estava mostrando? Eu sou o mesmo que fez lá na vida de Jacó, é o mesmo que vai fazer na sua vida. A Bíblia é um livro de testemunhos, é um livro de repetição. O que já foi será outra vez, o que já aconteceu vai acontecer outra vez. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando, para onde Ele está nos movendo, os sinais que Ele está nos dando o tempo todo. O tempo todo. Porque que tem uma coisa muito simples que vocês ouvem todos os dias aqui. Ouve e vê se cumprindo. Diga comigo, quem não é fiel no pouco, não será no? É aí, pronto. Quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Se hoje eu não honro a Deus, na medida que eu estou, eu vou honrar numa medida maior? Não, não vai. Porque não é fácil. É muito difícil por isso que nós estamos falando de comunhão. Se você não tiver comunhão,
Você vai querer agradar pessoas e não vai querer agradar a Deus. Você vai ter medo da reprovação das pessoas. Você vai ter medo da reprovação. Você vai ter medo da opinião das pessoas a teu respeito. Porque a gente às vezes fala assim, não estou pouco me importando com a opinião dos outros. Não, se fosse assim a gente não ficava seguindo a manada. É o que os outros aprovam, é o que os outros acham legal. Tem gente que se veste porque não que ele acha que realmente é legal, é porque é o que todo mundo está vestindo, é a marca que todo mundo quer, é estar onde todo mundo está. E não o que realmente... Espera aí, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o teu propósito comigo? O que o Senhor quer que eu realize? Senhor, eu estou aqui como um instrumento do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo quanto há nos céus e na terra pertence a quem? Pertence a Deus. E a Bíblia diz, eu dou a quem eu quero. Tudo é meu. Eu criei tudo, é tudo meu. Eu dou a quem eu quero. O que Deus busca? Coração sincero, capacidade de crer em pequenos sinais, pequenas obediências. Quem não é obediente nas coisas mínimas, não será nas coisas maiores. É assim. E Deus sabe como nos criar. É igual o filho, né? Você ignora uma mentirinha hoje, você acha que essa mentirinha vai parar onde? É ou não é? Sim ou não? Você talvez faz vistas grossas para algum comportamento, fala, isso é coisa. Não, não faz não. Não faça não. Olha, eu sempre trabalhei com os meus filhos, aprendi com a palavra. Eu sempre trabalhei com os meus filhos uma coisa muito séria. Vamos falar do ponto, por exemplo, a mentira. Quando fazia algo que era digno de correção, eu podia deixar passar o erro, mas eu nunca deixei passar a mentira. Nunca. Às vezes eu dizia assim, quando eu negava, tentava mentir, contava. Então, deixa o papai dizer uma coisa para você. Hoje você vai sofrer uma correção, você vai, literalmente, você vai apanhar. E você sabe por que você vai apanhar? Não por causa do que você fez, do erro, dessa atitude, mas por causa da mentira. Mentira é falta de caráter. Mentira vai te levar para o inferno, porque o pai da mentira é o diabo. E se você começa a mentir em coisas pequenas, você vai mentir em coisas grandes. Seu caráter vai ser deformado. Então, sabe por que você está sendo corrigido? Então fala para o papai. Por que você está sendo corrigido? Ele me falava. Então agora você vai saber que não é por causa do seu erro. É por causa o erro o papai ia passar por cima dele. Era capaz de só fazer uma advertência a você. Mas a mentira você vai sofrer correção. Para você saber que esse erro é grave. Porque se a gente não trata as pequenas coisas, isso vai se transformar em coisas grandes. Se a gente, é o que a gente está vendo aí, ó, nos próprios testemunhos dos destinos curados da juventude. Todas as coisas que não foram tratadas da maneira correta se transformou em algo grande. Todas. Como se fosse uma vantagem, aquele pequeno erro se transformou em algo grande, grave. A Bíblia deixa claro com tudo isso que nós estamos falando, desses pequenos sinais, que Deus tira coisas poderosas, diga comigo, de lugares, de situações e pessoas inusitadas. Dos improváveis. Ele pode fazer. É de Nazaré. O que eu falei para você? Gideão disse o quê? Eu sou o menor. Eu sou da família mais pobre. É com você, filho. É com você. Jefté, filho bastardo. Filho de uma prostituta. Rainha Esther, uma exilada.
Davi, o menor na casa do pai, o ignorado. José, um dos menores, o rejeitado pelos irmãos, são os que Deus escolheu e levantou. Mas homens fiéis. Diga comigo, Deus está nos observando. Se nós formos capazes de crer nos pequenos sinais, a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, nós vamos ver milagres muito maiores. Lembra de Elias? 3 anos não chovia na terra. Aí ele diz assim para o seu servo: eu vou orar aqui, sobe lá no monte e olha para o lado do mar. E me fale, o que você está vendo? Ele botou a boca no pó e foi orar. O servo diz: está vendo alguma coisa? Não, não tem nada lá. O que ele falou? Torna lá o quê? Vocês estão ruins de Bíblia, hein? Torna lá 7 vezes. Ele tornou. Na 7ª vez, está vendo alguma coisa? Ele falou: tô. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que se levanta lá no meio do mar. Ó, uma pequena nuvem que se levanta do tamanho da mão de um homem, lá no meio do mar. O que Elias fez? Corre para que a chuva não te apanhe. Ó, corra! Era um pequeno sinal. Era uma pequena nuvem. E aquela nuvem se transformou numa chuva poderosa. 3 anos não chovia naquele lugar. 3 anos de escassez. E aquele lugar voltou à prosperidade e à abundância. Mas começou aquela grande e poderosa chuva com uma pequena nuvem. Um pequeno sinal. Quem está entendendo? Não ignore os pequenos sinais. E Deus está observando. Deus está observando. Essa mensagem é para que você se levante, creia. Creia, de onde você não espera vai sair algo surpreendente. Creia no pouco e você vai para coisas muito maiores. Deus está te observando. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Quem tem fé para isso? Sinais. O sinal não é o que você está esperando, literalmente, é o sinal. Mas são os pequenos sinais que levam para coisas grandes. São os pequenos sinais que transformam em algo poderoso. Eu preciso, isso é para nos trazer para uma lucidez importante. Parece que nós não estamos sendo observados, nós estamos sendo observados. Deus está nos observando. Deus está nos vendo quando ninguém está nos vendo. Deus está vendo os nossos atos de fé, as nossas orações, as nossas declarações. Deus está vendo a gente manter a luz do templo acesa. Deus está vendo que eu não estou me escondendo, estou lá malhando o trigo. Deus está vendo o que eu estou fazendo pelas pequenas ovelhas. Deus está nos observando. Juízes 7 diz assim: naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento
com seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram aos postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia. Também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, e dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita. E atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Você prestou atenção que Deus mandou? Ele falou, você está com medo? Vai lá. Vai lá que você vai ver o que está acontecendo lá. E ele chegou e ficou escutando. Quando ele estava escutando os próprios inimigos falando, um falando para o outro, cara, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que um pão de cevada saiu rolando aqui e tal, e entrou no acampamento e devastou o acampamento e tal. E o outro virou e falou assim, isso não pode ser outra coisa senão Gideão. Deus entregou o acampamento de midianita nas mãos dele. Era o sinal. Era o sinal. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Diga comigo, o Senhor continua o mesmo. Quem crê nisto? Você acha que essa mensagem está vindo hoje por acaso? Você acha que nós estamos contando historinha bíblica para você? Ou tem uma mensagem de Deus para você? Tem que se levantar para enfrentar. Deus quer dar grandes vitórias. Quando você crê nos pequenos sinais, você vai para os grandes. Quando você crê nos pequenos sinais, você também vai tendo experiências menores, mas Deus está trabalhando para levá-lo para experiências maiores, milagres maiores. Fique em pé, por gentileza. Eu vou relembrar algo com vocês aqui. Quem estava aqui conosco ontem? Quem não estava aqui conosco ontem? Levanta a mão, por favor. 7 passos fundamentais para se ter uma vida poderosa e plena. O Shalom de Deus. Primeiro, diga comigo, expanda a visão. Enxergar mais alto e além de onde você está. Por isso que a gente tem que pedir, Senhor, abra minha visão. Você sabe que nós somos o tipo de gente que nós não vemos com os olhos, nós vemos com os ouvidos. Porque quem precisa ver com os olhos, o que o Senhor disse para Tomé? Bem-aventurados os que não viram mais, e crer é com o quê? Com os ouvidos. Então nós enxergamos com os ouvidos. Nós enxergamos que Deus tem lugares altos para nós.
nós enxergamos, como Deus tem falado, de mudança de templo, mudança de ciclo, o fim de um ciclo de escassez, de escravidão, de derrotas, de vergonha. Um novo ciclo de abundância, de prosperidade. Nós enxergamos com os ouvidos, com os olhos da fé, mas a fé vem do ouvir. Segundo, diga comigo, desenvolva uma autoimagem saudável. Como é que você pode viver algo estrondoso se a imagem que você tem de você mesmo não é saudável? A primeira coisa que você tem que aprender: Deus não faz acepção de pessoas. Se muitos têm vencido, conquistado, avançado, feito, realizado, diga: eu também posso. É só se envolver com as coisas certas. Se envolva com as coisas certas. Faça a modelagem certa. Quando Deus chamou Abraão para aquela mudança da vida dele para um propósito poderoso, ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. O que ele está falando? Sai desse ambiente aí. Sai desse ambiente, eu vou te levar para um outro ambiente, eu tenho um propósito grande com você. Então você não pode mais ter uma imagem de você, que você não é para você, que você não é merecedor, que você... Hoje eu estava falando algo triste. Você sabe que muitas pessoas, só não estou falando de fora não, isso pode acontecer aqui no nosso meio. Nós temos aqui, só aqui na nossa cidade, na nossa região aqui, tem 10 igrejas do Ministério Mudança de Vida. Tem muita gente que não põe os pés aqui, nesse templo aqui. E você sabe por que muita gente não coloca os pés nesse templo aqui? Porque é uma crença desgraçada, maligna, que esse lugar não é para elas, que aqui é lugar de gente rica. Isso é demoníaco. Isso é uma visão, uma mentalidade demoníaca, escravizante. Deus nunca chamou gente pronta. Chamou os pequenos, levantou os pequenos. Por isso que isso é uma libertação que tem que acontecer com a pessoa. Espera aí, se você quer vencer, você tem que estar aonde? Aonde tem pessoas vencendo. É verdade ou não é? Se eu quero ampliar a minha mente, eu preciso estar aonde? Aonde tem pessoas com a mente ampliada. Se eu quero crescer, eu preciso estar nesse ambiente. Se tem gente vencendo, eu também vou vencer. Se Deus tem feito na vida de muitos, vai fazer na minha também. Ele não faz acepção de pessoas. Mas eu preciso deixar a palavra entrar. Eu preciso deixar a palavra entrar. Como é que... A primeira coisa que nós precisamos entender e ter a capacidade para receber é o amor incondicional de Deus. Que o amor de Deus é incondicional. Ele não te ama se, Ele te ama de qualquer jeito. Ah, mas bicho, por que não acontece muitas coisas que eu estou esperando na minha... Aí é outra história. Aí é outra história. Porque aí sim, as promessas, não de salvação, as promessas são condicionais. Depende de uma série de atitudes nossas. Por isso que nós somos essa autoimagem. O que eu preciso aprender? A primeira coisa, que eu fui criado à imagem e semelhança do meu Senhor. Quando você vê a criação, cada animal, ele tem uma função, ele tem um propósito.
E qual foi a função, o propósito do homem? Dominar, governar, frutificar e multiplicar. É o nosso propósito. Cada um tem um propósito. Por isso que eu preciso. Não são. E como é que a gente começa a governar? Começa a governar as emoções, os pequenos desafios, as pequenas batalhas, as pequenas guerras. São treinamentos para as maiores. São treinamentos para as maiores. Terceiro, descubra o poder, diga comigo, dos seus pensamentos e palavras. Pensamento tem poder, pensamento tem voz e palavras têm poder. Bispo, eu só pensei, pensou errado, pensamento para Deus, são palavras. Como o senhor pode dizer isso? Muito simples. Tem inúmeras passagens que mostram pessoas pensando e Deus respondendo. E pensando na incredulidade. A gente pode começar por Sara, lá em Gênesis 19, quando o anjo veio e fez a promessa, como ela achou que passou da hora, ela fez assim, ó. Ó, agora que já sou velha. Aí o anjo vira para Abraão e fala assim, por que Sara riu? Imagina, Abraão, né? Falando, mas como assim? Não escutei nada. Aí ela sai de lá preocupadinha e fala assim, eu não ri. Ele falou, não fala isso que você riu. Não diga isso. Você riu. Haveria alguma coisa difícil para que eu faça? O texto diz que ela pensou consigo. E Deus escutou aquele pensamento. Está entendendo? O Senhor Jesus, Ele escutava os pensamentos dos incrédulos, dos religiosos. Quando eles estavam ruminando, questionando, Ele falava, por que vocês estão arrazoando entre vocês? Porque Ele escutava. Então pensamento tem poder, começa aqui, a vitória começa aqui. Você pensa certo, você fala certo, você vai agir certo. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos em hemorragia. Aí o texto diz assim, ela pensou consigo, se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu sei que eu serei curado. Ela pensou e fez. Quando ela pensou e fez, o sofrimento de 12 anos acabou. Diga comigo, palavras têm poder. Por que palavras têm poder? Palavras curam, palavras matam, ferem. Palavras traz vida, palavras traz morte. Boca tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. A Bíblia diz que de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição, porque de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então eu preciso ter cuidado com o que eu falo, porque o que eu falo é o que vai acontecer. Os israelitas em Números 14, 24, diz que, como falastes aos meus ouvidos, assim eu farei a vocês. Porque o que ele estava falando? Nós não podemos, nós não temos condição. O Senhor nos trouxe aqui para nos derrubar nesse deserto, nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer. Aquilo entrou como uma oração, falou, como vocês têm falado, assim vai ser. Porque vocês não creram em mim. Então, pensamentos e palavras. Quarto, diga comigo, liberte-se do passado. Não vivam no passado, esqueçam que se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não reconhecem? O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Acabou. Agora, daqui para frente, é coisas novas. Eu não posso ter uma vida vitoriosa olhando para trás. Eu não posso ir para o futuro olhando para o passado só.
É como se eu virasse as costas aqui e começasse a caminhar. Eu vou me arrebentar aqui, que eu devia estar olhando para frente, não devia? Sim ou não? E eu estou olhando para onde? Para trás. É viver aprisionado ao passado, desejando e almejando o futuro. Diga comigo, encontre forças, é o quinto. Falei 7 passos. Diga comigo, encontre forças na adversidade. Nunca se entregue. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Diga comigo, não é o que acontece comigo, mas como eu reajo ao que acontece. Não é o que acontece com a gente. É como, que resposta nós vamos dar aqui, como nós vamos reagir ao que acontece. É isso que vai definir. Por isso que eu preciso tirar forças. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Eu quero viver coisas novas. Quem quer viver coisas novas? Então eu não posso ficar olhando para trás já foi. Eu tenho que olhar para frente. Para o que Deus tem, esqueça, é Ele que diz, esqueça o que se foi, não vivam no passado. Eis que eu faço uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? A gente sabe que virou agora, dia 31, é igualzinho caderno e agenda, né? Você não leva de 2021, leva? Sim ou não? Só fica lá para registro. Você já não começa com agenda nova? Tudo novo. Começar toda uma programação nova. Escrever uma nova história. Sexto, diga comigo. Seja generoso e grato, porque a Bíblia diz que os generosos prosperam. E a gratidão é uma forma de honra. Se você não é grato, por onde está, na medida que está, pelo que tem hoje, você não vai ser grato numa medida maior. E a gente tem que aprender isso e praticar isso hoje. Ser grato aonde estamos. Ser grato com o que temos hoje. É assim que nós vamos para uma medida maior. Sétimo, diga comigo, ame a sabedoria. Escolha a felicidade. Olha, hoje pela manhã eu estava lendo aqui, Provérbios 8 diz assim, a sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Diga comigo, nos lugares altos. Ela está clamando. Fulano, sobe para cá. Sai desse lugar baixo. E quem está lá no lugar alto já, vigia, mantenha-se aqui. Eu estou clamando. A sabedoria está clamando. Nos lugares altos, diga comigo, junto ao caminho. Espera aí, eu estou no caminho, a sabedoria está dizendo, vira para cá, desvia. Sabedoria está dizendo, opa, contorna, sai daí, desvia desse caminho. Está no caminho, sabedoria está gritando, está clamando. A sabedoria é Jesus personificado, Ele está clamando. Diga comigo, nos cruzamentos, ela se coloca, sabe o que são os cruzamentos? As encruzilhadas da vida, quando você não sabe para onde ir. Ela está gritando, ei, por aqui. Para cá parece ser mais atraente, mas é por aqui. Para cá parece ser melhor, mas é por aqui. Sai daí. Sabe qual foi a diferença de Abraão e Ló? Que andavam juntos e tinham riqueza semelhante? Na hora da separação, um subiu para o lugar alto, o outro desceu para o lugar baixo. Um subiu para um lugar aonde ele estava se separando, o outro foi se misturar
com quem não devia. Diga comigo, ao lado das portas. Sabedoria está gritando na porta certa que você tem que entrar. Na entrada da cidade, portas adentro. Ela está gritando lá dentro da tua casa. Oh! Marta, Maria, José, Roberto, Marcos, Lucas, Mateus, Rosana, Lúcia, Juliana. Falei o nome de quantos aqui hoje? Levanta a mão. Ixi. Quantos? Deixa eu ver. Ó, Jesus está falando, hein? Está gritando lá dentro. Sabedoria está gritando o tempo todo. Ela está gritando. Às vezes, você não para dar ouvido. Ainda não tem esse discernimento. Mas precisa parar, que ela está gritando. Ela está gritando. Olha o que diz, ó. Diga comigo, ela clama em alta voz. Ela está gritando. Para ouvir. Para ouvir. Porque quando a gente faz escolha errada, não quer dizer que a sabedoria não gritou, Deus não gritou, o Espírito de Deus não gritou. Isaías 11 diz assim, ó. Isaías 11, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Diga comigo, o Espírito de sabedoria. Sabe que sabedoria você não vai conquistar num banco de uma faculdade, num curso, num treinamento, você não vai conquistar isso aí não. Sabedoria vem de Deus. Diga comigo, de entendimento, que é o Espírito de discernimento. Você entende, você discerne. Diga comigo, o Espírito de conselho. O que é o Espírito de conselho? Primeiro o Espírito está nos aconselhando o tempo todo. Hoje, nessa reunião, você está recebendo bons conselhos. Isso pode entrar, como pode ser descartado. Isso pode entrar profundamente na vida de alguns e pode ser totalmente ignorado. Só que a gente aprende que só pode dar conselho quem sabe ouvir conselho. Só pode dar conselho quem sabe ouvir conselho. E por falta de bons conselheiros, muitos perecem. E quando não tem ninguém para te aconselhar, o Espírito está te aconselhando. Sabe? Não tem ninguém para falar, opa, está ali. Ó. O Espírito falando com você. E muitas vezes você mesmo se autoaconselhando. Dizendo, ó, Maurílio, faz isso não. Não tem essa atitude. Não faça isso que não vai ser bom para você. Esse não é o caminho para você. Diga comigo, espírito de fortaleza. O que é isso? Força. Espírito de força. Tem um espírito de fortaleza. Espírito de força. Diga comigo, o espírito de conhecimento. Sabe, a tua capacidade até de você adquirir conhecimento, você precisa do Espírito. Por que isso aqui é tão importante? É os 7 Espíritos que repousou sobre Jesus. E que é o mesmo que é derramado sobre nós. Diga comigo, e de temor do Senhor. 7 Espíritos. Isso é poderoso. Você verá coisas maiores do que essa. Quem já viu muitas coisas? Você verá coisas maiores do que esta.
Quem já foi muito abençoado já, você verá coisas maiores que essa. E não tem limites. Deus quer fazer coisas muito maiores na sua vida. Muito maiores. Você verá. Pega o teu propósito, fecha os seus olhos. Não ignore mais os pequenos sinais. Não ignore mais os pequenos sinais. Sabe uma coisa importante que você está ouvindo hoje? É que todos esses homens, Natanael ouviu isso. Natanael, você verá coisas maiores do que esta. E Natanael ouviu. Gideão ouviu que Deus ia fazer através dele coisas que ele nem imaginava. E ele creu e Deus fez algo estrondoso através da vida dele. Você verá coisas maiores do que você tem visto. Você verá coisas muito maiores do que você tem experimentado. Mas para de ignorar os pequenos sinais. Depois de 3 anos que não chovia, antes de chegar a grande chuva, chegou só uma pequena nuvem. E Elias creu de tamanha forma e tomou posse de uma chuva tão forte que ele disse: corre, se prepare para que a chuva não te apanhe. E o tempo ficou escuro e foi derramada uma chuva abundante naquele lugar. Diga para você mesmo que você verá coisas maiores do que você tem visto. Diga, eu verei coisas maiores do que eu tenho visto. Eu creio nisso e eu estou me levantando nesse espírito, nessa fé, porque eu verei coisas maiores do que eu tenho visto. Peça, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus já tem levantado gente poderosa. Deus já tem levantado gente ousada. Deus já tem levantado, e não importa a idade, não importa a sua escolaridade, não importa de onde você veio, aonde você foi criado, aonde você foi gerado, não importa se você é de família pobre, não importa se você é filho de quem, não importa, você verá coisas maiores. Acredite, você verá coisas maiores, coisas muito maiores. Deus está nos preparando para coisas maiores. Nós vamos ver coisas muito maiores do que temos visto. Nós vamos experimentar coisas muito maiores do que temos experimentado. Nós vamos realizar coisas muito maiores do que nós temos realizado. Acredite. E se você sente, fala com Deus e diga: expanda a minha visão, Senhor. Expanda a minha visão. Eu quero esses 7 passos. Me ajuda, Senhor, a crescer na autoimagem, ter uma autoimagem saudável de mim mesmo. Me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Deus, a descobrir o poder dos pensamentos e das palavras. Eu quero ter os pensamentos certos, as palavras certas. Me ajude a me libertar do passado, definitivamente, encontrar forças na adversidade, não me entregar, Senhor, ser generoso, ter sabedoria, amar a sabedoria. Eu quero a sabedoria. Peça a Deus. Eu quero dos 7 Espíritos do Senhor sobre a minha vida. Eu quero o Espírito da sabedoria, eu quero o Espírito do entendimento, eu quero o Espírito da força, da fortaleza, do conselho. Eu quero o Espírito do temor do Senhor. Imagine uma pessoa
com todas essas características, com todas essas virtudes, que poderosa, diga: eu verei coisas muito maiores. Deus tem coisas muito maiores para mim, eu creio, e eu não vou ignorar os pequenos sinais, eu não vou ignorar, porque quando você crê nos pequenos sinais, você vai ver sinais grandes, você vai ver milagres poderosos, estrondosos, gloriosos na tua vida. Fala com Deus, fala com a tua alma, com o teu coração. Você está sendo observado. Já prestou atenção que talvez você está sendo observado faz dias? Deus está te observando faz dias. Deus está observando cada passo, cada palavra, cada atitude, cada reação, cada oração. Deus está te observando. Fala, 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 fala. Tem coisas maiores vindo por aí. Tem coisas maiores vindo por aí. Você verá coisas maiores. Você verá coisas maiores. Você verá coisas maiores. Você verá coisas maiores. A princípio, cada um desses homens só tiveram uma palavra. Foram só promessas. E eles foram capazes de acreditar e crer. Eles foram capazes de acreditar, de crer nas palavras, naquelas palavras que foram transferidas a eles. Deixa eu dizer uma coisa a você, com seus olhos fechados, por gentileza. Está na hora de expandir a visão. Com uma visão pequena você não pode ter uma grande vida. É buscar a visão de Deus para a tua vida. Pedir a Deus: amplia minha visão, Senhor. Amplia minha visão. Me ajuda a enxergar, ver. Como o Senhor disse lá a Abraão: sai da tua tenda, olha para o céu. Me ajuda a crer nisso. Está na hora de você mudar a autoimagem que tem de si. Você não é menor do que ninguém. Você não é menos capaz do que ninguém. Você não foi chamado para uma vida fracassada, derrotada, miserável. As mesmas oportunidades cada um de nós temos. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz diferença entre pessoas. O resto Deus vai te capacitar. Só se aproxime dele e ele vai te capacitar. Sucesso vem quando você alcança o favor de Deus. Viu? O sucesso chega quando você encontra o favor de Deus sobre a tua vida. Sabe o que significa favor de Deus? É Ele te favorecendo. Saia daqui decidido a desenvolver pensamentos e palavras poderosas. Pensamentos e palavras. E automaticamente que as ações sejam compatíveis a essa fé. Toma aquela decisão importante de se libertar do passado.
O passado não pode mais ter poder sobre a tua vida. Não pode mais te aprisionar. Já ficou. É um tempo novo. Encontre forças em Deus para superar as adversidades. Da fraqueza tira forças. E a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Saia daqui decidida a ser uma pessoa generosa e muito grato. O que você tem motivo para agradecer hoje já? Feche seus olhos. Fala no mínimo 10 coisas que você pode agradecer a Deus hoje. No mínimo 10. Fala aí, 10 coisas que você já pode agradecer a Deus. Você consegue visualizar 10 coisas? Dez. Talvez tem gente que vai dizer assim: bispo, eu consigo 20, 30, 40. Ah, bispo, eu consigo 50 coisas. Tenho tanta coisa para agradecer a Deus. Tantas razões e motivos para agradecer a Deus. Agora agradeça a Deus, não é só pelo que você já tem hoje, que você já tem razões e motivos para agradecer. Agora agradeça a Ele pelas coisas maravilhosas que Ele vai fazer na sua vida, que você crê. Agradeça a Ele. Quais são as coisas maravilhosas que Ele vai fazer? Quais são? Porque a palavra é: você verá coisas maiores que esta. Então diga a Ele: eu agradeço, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer na minha vida. Agradeço pelo meu crescimento, pelo meu avanço, minha prosperidade, desenvolvimento de sabedoria, conhecimento, pela família cada dia mais abençoada. Te agradeço, Senhor, pela honra, pela prosperidade, pelo salário, pelo crescimento explosivo, estrondoso, que eu sei que é mais do que eu imaginei. Agradeço pela capacitação, que eu sei que eu estou sendo capacitado pelo Senhor. Capacitado, altamente capacitado. Ame a sabedoria. Esteja atento à voz dela, que ela está gritando. Ela está gritando o tempo todo. E ela está nos lugares altos gritando e te chamando para lá. Ela está nas encruzilhadas. Ela está no caminho. Ela está fora da porta e dentro. Ela está gritando. Em nome de Jesus. Tem um tempo novo chegando aí para nós. Você pode dizer 2022? Diga: em 2022 eu verei coisas muito maiores do que essas. Ou seja, do que você viveu, experimentou, realizou, fez, não só em 2021, mas nos últimos anos. Você verá coisas muito maiores. Levante o teu propósito, levante suas mãos. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que esta unção seja derramada sobre a tua vida. Você não viu nada, você verá coisas muito maiores acontecendo na sua vida. Deus vai realizar coisas muito maiores através da sua vida. Deus vai realizar coisas poderosas através de você, coisas que talvez você nem imaginava que era capaz de fazer.
Gideão não imaginava que ele era capaz de libertar a nação, e ele libertou. E Deus está te capacitando para realizar coisas muito maiores. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida e declaro em nome do Senhor Jesus que você veja coisas muito maiores do que jamais viu, em nome do Senhor Jesus, e que Deus faça na tua vida e através da tua vida coisas muito maiores, e que essa semana seja uma semana poderosa, uma semana de bênçãos, definições no mundo espiritual, que você feche esse ano com chaves de ouro e que você entre em 2022 fazendo colheitas poderosas, estrondosas, em nome do Senhor Jesus. Diga eu creio, diga eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Para Jesus, bem forte.